Que Deus abençoe a todos e vamos ao texto da palavra de Deus. Eu escolhi nesta manhã o Salmo 100, versículo 1 até o 5, que diz o seguinte: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Queremos aqui cumprimentar a irmã Graça Lins. Que Deus abençoe, minha amada, que Jesus possa abençoá-la grandiosamente e possa fazer da sua vida um manancial de bênçãos. Deus está contigo, está conosco e está nas nossas vidas para nos fazer superabundar nesta vida em bênçãos da parte dele. Meus queridos, aqui estamos diante do Salmo 100, um dos salmos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. Mas tem alguns pormenores aqui neste salmo que gostaríamos de refletir juntos, de destrincharmos juntos, principalmente no que tange aqui o verso 2 e 3 e o verso 5, que diz o seguinte: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. A melhor maneira de nos apresentarmos diante de Deus é na forma de louvor. Lembro-me, ao ler o texto lá em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 11, quando Jesus ele adentra na cidade de Jerusalém, e dentro do texto a gente vai ver que as pessoas aguardavam o Nazareno, o Messias, entrar na cidade santa e começaram a cortar ramos, a bendizer o nome do Senhor, a louvá-lo, com a sua entrada magistral ali, montado sobre um jumentinho, e as pessoas glorificavam e exaltavam o nome do Senhor. Isso nos remete a esse mesmo texto, que devemos assim fazê-lo, apresentar diante de Deus com o nosso louvor, com o nosso cântico. É a melhor maneira de expressarmos a nossa gratidão por mais uma oportunidade, por mais um dia de vida. Servir ao Senhor, como diz aqui o salmista, com alegria, sempre com alegria. Deus não suporta a murmuração, Deus não suporta as reclamações de nossa parte. Lembro-me também do povo israelita, que quando atravessava o deserto, apesar de todos os milagres produzidos por Deus em meio ao deserto, mas o povo sempre estava apto a reclamar. E por causa da reclamação deles, eles não foram capazes, não conseguiram alcançar a terra prometida. Então sempre, meus amados, servir ao Senhor com alegria. Apesar das lutas, apesar das dificuldades, apesar dos embates da vida, devemos servir o Senhor sempre com alegria. Dizer que não é fácil. A vida nos traz muitas batalhas diárias. A própria relação interpessoal é uma relação desgastante. Mas mesmo assim, devemos sempre servir o Senhor com alegria. A servidão ao Senhor com alegria, ela deve ser de forma incondicional. Muitas pessoas servem ao Senhor apenas para chegar em determinado objetivo, em determinado ideal, e depois largam pelo caminho a servidão a Cristo, a servidão ao Senhor, e começam a tomar outros caminhos que não seja esse de acompanhar e de seguir o Mestre. Lembro-me também da passagem do jovem rico, muito conhecido nos evangelhos, que ele chegou para Jesus e perguntou o que deveria ele fazer para segui-lo. E Jesus o diz
que ele deveria vender tudo, toda a sua riqueza, distribuir entre os pobres, para só assim poder acompanhá-lo, para só assim poder segui-lo. E ele tristemente se retira de sua presença como se decepcionado estivesse. E o Senhor ensina a todos que ali estavam presentes que é mais fácil um camelo a passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Isso não condena os ricos deste mundo, mas Jesus estava querendo dizer que é muito difícil as pessoas se abster de seus próprios interesses, de sua própria riqueza, para acompanhá-lo, para segui-lo. Porque este reino, ele deve, para atingirmos, para adentrarmos nele, nos abstermos de todas as vaidades. E se for a riqueza, que ela fique pelo caminho, porque é melhor entrar no reino dos céus, faltando alguma coisa, do que ficar fora dele. Então servir ao Senhor é entrar pela porta estreita, é entrar pela porta apertada. Largo e espaçoso é o caminho que conduz e leva à perdição. E é esse caminho que devemos, o caminho da perdição, evitar. Então, para passar pelo caminho estreito não é fácil. Por isso que o salmista diz aqui, servi ao Senhor com alegria, apesar dos apertos da vida. O versículo 4, melhor dizendo, o versículo 3, que mencionamos anteriormente, diz, sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. O Salmo 23 diz que o Senhor é o nosso pastor. Foi Ele que nos fez ovelhas suas, não nós. Em outras palavras, não foi nós que escolhemos servir a Deus. Não foi eu que escolhi agora postar esse vídeo, gravar este vídeo para a reflexão de todos nós. Não foi eu. Foi o Mestre, foi o Espírito Santo que colocou esse desígnio em meu coração. Não foi nós que resolvemos servir a Ele, servir ao Senhor, mas foi Ele. Ele que apontou para nós e nos escolheu. Aliás, Ele nos escolheu no ventre de nossa mãe, no ventre materno ainda. Lembra-se de Jeremias, quando foi destinado, vocacionado a assumir um ministério profético? Não pense que o ministério profético de Jeremias foi um ministério profético de flores. Pelo contrário, ele nasceu num contexto em que Israel estava prestes, a ser colocada em um cativeiro. E ele teve que levar essa mensagem de verdade, apesar de existir contemporâneos seus, outros profetas, outros tantos profetas que pregavam outro tipo de mensagem, aquela que o povo queria escutar, aquela que o povo queria ouvir, que era uma mensagem de bênção. Mas não pode andar passo a passo, par a par, a obediência junto com a desobediência. O povo estava em desobediência, então era necessário que o povo se arrependesse, que o povo se arrependesse dos seus maus caminhos para que voltasse a desfrutar das bênçãos e das glórias de Deus, as glórias do passado de Deus na vida daquele povo israelita. Então sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Que sejamos ovelhas do pasto de Deus, porque Ele nos escolheu para isso. E ovelha, ela tem uma intimidade com o seu pastor. Ela conhece a voz do seu pastor. Então que você entenda o chamar de Deus, a vontade de Deus para as suas vidas. Que aprendamos com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Será que nós estamos cumprindo a vontade de Deus e como ovelhas atendendo a vontade de Deus para as nossas vidas? É exatamente o que quer dizer aqui o versículo 3 do Salmo 100, no qual estamos meditando. O versículo 4 é interessante. Entrai, que é uma confirmação do versículo 2. Entrai pelas portas deles com louvor. Então, essa sempre é a melhor maneira de achegarmos a Deus. Pois a Bíblia diz, apresentai-vos a Ele com cântico, com louvores, com o nosso louvor sincero, que não sejamos apenas adoradores de lábios, porque Ele está em busca dos verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. O teu louvor ele pode ser solitário, pode ser agora no teu quarto, na tua casa, pode ser fora da presença de membros da tua igreja,
Mas o louvor que Deus quer verdadeiramente, que você expresse diante dele, é o teu louvor sincero, é aquele teu louvor que vem da alma, que vem de dentro, que vem do teu coração. Então essa é a melhor maneira, e esta é só a exclusiva maneira que a gente pode ser capaz de entrar nos céus, é com o nosso louvor, com o nosso cântico. Não é simplesmente cantar, pois muitos acham que simplesmente cantar é o ato de estar louvando a Deus. Não, não precisa da voz bonita, não precisa da voz afinada, basta que a tua voz, basta que teu balbuciar, né, se expresse diante de Deus com sinceridade, que com certeza atingirá os céus, atingirá o trono de Deus, atingirá a santidade de Deus neste momento. Então não importa a maneira, não importa a voz afinada, não importa a voz acompanhada por instrumentais. Não, Jesus está esperando um louvor sincero que vem do fundo da alma e do coração. Então, esta é a maneira de entrar no trono de Deus. Versículo 5, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Então a verdade de Deus, ela atravessa gerações. As promessas de Deus que são renovadas agora, neste domingo na tua vida, elas te acompanham desde o teu nascimento, desde os teus ascendentes, e perpassa para os teus descendentes também, porque a verdade de Deus, ela permanece. Ainda que sejamos infiéis, ele permanece fiel, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. Então, se estamos aqui em virtude da misericórdia de Deus, porque quantas vezes caímos ao longo do dia, quantas vezes tropeçamos em nossos próprios erros e pecados, quantas vezes esquecemos pelo caminhar da vida das promessas de Deus, mas Ele permanece ali de forma eterna e fiel para cumprir com as suas palavras, porque o Senhor é bom. E qual é o homem que é bom? Qual é o homem que é dotado de tamanha bondade para ser colocado aqui nesta posição de que sua verdade permaneça perpetuamente? Ninguém. Os homens são maus. O próprio Jesus disse em sua palavra: vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos. Imagine Deus, que é bom e eterno. Em outras palavras, fazendo aqui, uma comparação, uma parafrase, daquilo que Jesus falou no texto sagrado nos evangelhos. Então, meus queridos, só Deus é bom, e você só está aqui neste momento porque a sua misericórdia é eterna. Que Deus abençoe a todos. Aqui ficamos com o Salmo 100, que ele possa iluminar as nossas vidas no dia de hoje, todos os dias de nossa vida. E nunca se esqueça que devemos se apresentar diante de Deus com nosso louvor e nosso cântico, que devemos servir ao Senhor com alegria, porque só assim agradaremos ao Senhor, e que o nosso louvor suba como um perfume agradável perante a presença do Altíssimo na glória, porque Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Só Ele mesmo. Deus abençoe e até o próximo vídeo, querendo Deus, em nome de Jesus. Amém.